Muito bom dia, mais um dia de live. Hoje eu peguei um lugarzinho aqui que tá menos sol, hoje tá um solzinho maravilhoso. Só que esse meu aparador aqui tá caindo. Mais um dia de live, mais um dia extraordinário. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Hoje eu tenho um cafezinho aqui que meu marido trouxe. Posso ganhar o mundo inteiro, Posso ter tudo que eu quiser. Eu tô vendo, tem muita gente assistindo as minhas lives, pessoas que eu nem imaginava. E é muito lindo isso, porque eu tenho pedido muito pra Deus para Deus chamar as pessoas que Ele quer passar essa mensagem que eu tô passando. Quem realmente Deus tá chamando para vir ouvir essa mensagem, quem entra, quem vê a live depois, quem vê esses vídeos depois, eu tenho certeza que foi Deus quem chamou, é Deus quem está conduzindo você para ouvir essas palavras, e eu tenho muita clareza disso. Essas lives estão sendo lives proféticas na sua vida, lives para trazer clareza, entendimento. Eu nunca falei muito essas coisas aqui no meu Instagram, é a primeira vez que eu tô abrindo a minha boca para falar do amor de Deus, para falar do que Deus tem feito na minha vida já tem uns 3 anos, 3 ou 4 já. Então, eu sei que Deus tem algo muito importante para nossa vida. Deixa eu mandar essa live aqui já para as pessoas, para os amigos. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para entregar para a sua vida nesse novo ano, nesse novo tempo, que há um tempo novo na vida de cada um. Quando um ano novo se inicia, quando você decide que algo diferente vai acontecer, é uma janela de oportunidade se abrindo, é uma brecha, é uma janela para você seguir e fazer algo diferente. Não desista. Não tá mandando não. Eu mandei para um monte de gente e não foi. Vamos lá de novo. Acho que excedeu o quanto de pessoas. Não tem problema. Vou mandar de novo. Então, se Deus está te chamando para vir até aqui assistir essas lives comigo, com certeza não é por um acaso. Essas lives esse conteúdo mexeu comigo a ponto de me fazer abrir novas lives e falar sobre isso aqui no meu Instagram. Eu nunca falei, né? Eu nunca falei sobre essas coisas que eu tenho falado aqui. É um tempo realmente profético, porque eu quero profetizar na sua vida. Você que está aqui assistindo, que vai vir assistir essa live, que vai assistir esse vídeo lá no meu YouTube, que eu tô deixando salvo lá. Mais uma vez eu vou lembrar, essas lives estão ficando salvas no meu YouTube. Fica que nem agora, de ontem tá salva ainda no meu Instagram, mas daqui a pouco eu vou excluir do meu Instagram e passar para o meu YouTube. Então, se você quer assistir, pode assistir, ainda dá tempo. Mas depois vai para o meu YouTube, já me segue lá. E para que essa mensagem vá mais longe. E eu já quero te contar que não está sendo fácil para mim falar isso daqui. É muito fácil a gente aprender para nós mesmos, a gente passar só para aqueles que estão perto. Mas eu vou te falar, passar numa live dessa, falar as coisas que Deus tem queimado no meu coração para pessoas que eu nem tenho intimidade, que eu nem conheço, que não sabem da minha vida, não é fácil.
É um desafio, mais um dos desafios, né? Por isso que eu fiz esse desafio exatamente. Porque eu senti queimar isso no meu coração. Eu senti que o Senhor precisava aliás, Deus não precisa da gente, né? Na verdade, Ele tá te chamando. Se você aceitar, se você executar aquilo que Ele tá te chamando, beleza. Que é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje. Como nós vamos fazer, como que a gente vai fazer para executar aquilo que Ele tem chamado, que Ele tem te chamado. Você, no fundo, você sabe que Ele tá te chamando. Você sabe que Ele te chama para algo maior. Você que queima o seu coração. Claro, gente, nem todo mundo vai queimar o coração. Nem todo mundo vai queimar o coração. É verdade, nem todo mundo. Mas aqueles que queimarem o coração, aqueles que a vontade vier, aqueles que essa palavra que está saindo da minha boca tocar o seu coração, você vai saber que é com você. Então, se o seu coração arde, se tem algo que te incomoda, fica atenta, porque é com você mesmo. É com você mesmo que Ele está te chamando. E eu tô aqui apenas obedecendo, apenas cumprindo aquilo que Ele me chamou. Se você vai ouvir, se você não vai ouvir, se alguém vai ver, se não vai ver, aí já é com Ele, não é comigo. Mas que eu estou aqui para fazer aquilo que Ele me chamou em obediência, eu tô. Se a minha vida mudou, se algo em mim mudou, se de dentro para fora em mim tem mudado, na sua vida também pode ser. Na sua vida também pode mudar. Eu creio nisso. Ou na vida e principalmente na vida de quem eu não conheço, de quem eu conheço também. Então, sinta-se convidada por Deus, convidado por Deus, que essas lives aqui não são só para mulheres, é para pessoas, homens, mulheres, crianças, se estiver tocando no coração também, porque Deus chama todos, Deus te convoca, e eu estou sendo instrumento do Senhor para vir aqui, eu estou me dispondo ao Senhor para ser instrumento. Sabe o piano? O piano é um instrumento. Tem a pessoa que sabe tocar, ela vai lá e toca. O instrumento é o piano. Ele só fica ali parado. Ele só tá ali a serviço do tocador, né? Daquele que vai tocar. Então eu quero começar essa live agradecendo. E eu quero que você já também, que está assistindo esse vídeo, já comece agradecendo, já comece declarando palavras boas de crescimento. Quem assistiu a live de ontem viu que a gente falou muito sobre transformação, sobre renúncia, sobre crescimento. Então já vamos começar a declarar. Você vai declarando na sua vida, assim como eu estou declarando agora para você, você também vai declarando na sua vida. Declara crescimento, de conquista, de realizações. Então eu declaro para você que será uma semana de realizações, de boas notícias, que tudo aquilo que está emperrado vai acontecer nessa semana, né? Agora hoje é sexta-feira, estamos finalizando já essa semana, mas é como se já estivesse começando uma nova semana. Deixa eu mandar aqui, tem o meu grupo do Café Feminino, o pessoal tá falando ali, eu vou dar uma pausa aqui. Peraí. Então, acho que eu não consegui não, mas tá bom. Quem for vir, vai vir, né? Depois eu mando lá o vídeo. Então vamos começar agradecendo. Muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que nós nascemos para viver, por falta de conhecimento. Deixa eu trocar a música aqui, senão eu me concentro na letra. Quem aqui é assim, se concentra na letra da música e não consegue pensar muito no que eu tô fazendo, no que eu vou falar? Faz parte, gente, eu sou assim. E eu tô trabalhando para melhorar isso. A gente sempre tem que melhorar. Sempre temos que melhorar.
Pega essa dica aí, quem quer ter resultado diferente, quem quer ter uma vida diferente, sempre precisa compreender, independente da sua idade, você sempre precisa compreender que você precisa melhorar, cada dia melhorando. E para melhorar, tem um passo a passo. Para a gente crescer, para a gente melhorar, precisa se desenvolver de glória em glória. Então, muitas vezes a gente não está vivendo aquilo que nós nascemos para viver por falta de conhecimento, por falta de clareza, de discernimento, por não saber, porque a gente não sabe, a gente não consegue se posicionar direito, porque a gente não tem conhecimento. Aí não adianta eu vim aqui fazer a live para você, falar como que faz, trazer um monte de conteúdo aqui, se a gente não traz aquilo que realmente mais importa, que é o caminho, qual é o caminho que a gente tem que seguir? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. O caminho que mais importa que é como que a gente vai conseguir acessar se o que mais importa a gente não fala. É por isso que eu tô vindo aqui nas minhas redes sociais falar sobre isso. Coisas que eu nunca falei assim aqui, sobre transformação e sobre o caminho de Deus mesmo. Não tem como na primeira live eu falei isso. Parece assim, poxa Fabi, mas você só fala de Deus agora, você não é uma profissional? Mas a questão é que não tem como tirar Deus da minha vida, não tem como tirar Deus de nada. Se eu for falar aqui da minha vida, eu estou falando de Deus. Se eu for falar do meu trabalho, eu também estou falando de Deus, porque Deus está em tudo. Se eu for falar de inteligência emocional, eu estou falando de Deus. Deus está em tudo. Tudo aquilo que eu acredito que é valoroso, lá está Ele. Ele está em todos os lugares. Então, eu preciso falar aqui do essencial. Eu preciso falar daquilo que realmente transforma, daquilo que realmente cura, daquilo que vem de dentro, daquilo que é onde Ele está. Ele está em tudo. A palavra diz que é impossível conseguirmos agradar a Deus sem fé. E isso aqui, essa palavra que eu vou falar agora, que está lá em Hebreus 11:6, que é sobre a fé, é sobre a live toda vai ser sobre a fé, sobre como aumentar a minha fé. Porque às vezes você já sente que você tem muita fé. Não, eu tenho muita fé. Mas eu vou te mostrar hoje aqui que você ainda está sendo homens e mulheres de pouca fé. E eu não tô falando aqui para te julgar não, porque eu tô falando de mim. Se a gente não acessou aquilo que queima no nosso coração, se a gente não acessou as promessas que Deus tem para nós ainda nós estamos sendo homens e mulheres de pouca fé. Lá em Hebreus 11:6 está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, você não vai conseguir acessar Jesus. E com fé, você vai receber a recompensa, porque você o buscou. Então, eu preciso buscar aumentar a minha fé. É isso que estava pegando comigo, sabe? Comigo. E pode ser que você que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, também esteja passando por isso. Porque as energias vão se conectar. Deus, antes de começar essa live, eu pedi: Deus, quem que o Senhor quer que ouça essa mensagem? Leva esse vídeo para essa pessoa. E eu tô fazendo a minha parte, que é gravar o vídeo. É só isso, eu tô sendo um instrumento aqui, eu sou o piano.
nós precisamos buscar essa fé. E eu estava dizendo que era isso que pegava em mim. Eu só estava executando, mas a gente tem que buscar no individual a nossa fé. E essa busca, ela é com trabalho, com execução. O ano de 2024 para mim foi muito bom, porque eu fiz leituras o ano todo. O quanto eu aprendi, foi muita coisa. O quanto eu aprendi comigo mesmo, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu cresci, o quanto a minha estrutura emocional aumentou, alargou. Eu fiquei mais amadurecida com essa frequência, com essa, como que eu falo? Com todos os dias fazendo, né? Com aquilo que tem gente que faz de vez em quando, mas quando você faz todos os dias, aí sim você vê a coisa apertar. Você vê que tem dias que você não vai querer fazer, tem dias que que a carne vai ser fraca. Deixa eu te falar, todos os dias a nossa carne é fraca. Todos os dias a gente não tem vontade de fazer, a gente não tem vontade de se aproximar. Sabe por quê? Porque quando você começa a ler o Evangelho, quando você começa a querer se aproximar de Deus, você não tem como mais ser a mesma pessoa. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar as suas atitudes, as suas ações. Você vai ter que mudar o seu coração, que está pendendo pro errado, pro mal. E gente, é natural. E a gente se envergonha, se culpa por isso. As coisas de Deus nunca vai bater. As coisas que Deus vai pedir para você fazer e executar nunca vai ser... as contas não vão bater. Eu vou falar sobre os olhos. Aos olhos humanos, o que Deus vai te pedir vai ser impossível. Aos olhos humanos, nós vamos sempre viver limitados. Nós vamos viver sempre de condição. Os olhos humanos enxergam a condição que está conectado com o passado, com o nosso passado. Então a gente olha para o passado e se enxerga ali. Não vou conseguir isso aqui que Deus está me pedindo, que está ardendo no meu coração. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui não tem que ser não. Que? Fazer live todo dia o quê? Parar de comer açúcar, parar de comer trigo? Jamais, impossível. Então não vou mais fazer nada então na vida. Não vou mais poder sair com os meus amigos, não vou mais poder fazer nada porque eu não dou conta. Então, aos olhos humanos, você vai sempre viver de condição que está relacionado com o seu passado. Aos olhos do coração, que é o lugar onde que Deus fala com você, por isso que fala que a gente precisa limpar o nosso coração, que a gente precisa guardar o nosso coração, porque é por ali que Deus fala com você. É por ali, é como se fosse o caminho, o telefone para Deus conversar com você. É através do seu coração. Se ele estiver sujo, se ele estiver enganoso, como é que você vai saber? Então, por isso que na palavra fala para você guardar, limpa o seu coração e guarda ele. Não deixa qualquer coisa entrar. E aí, mas como é que entra? Ontem eu falei sobre isso, sobre o caminho de entrar. Você escuta, escuta ou vê, e aí vai para o seu coração, e do seu coração vai para a sua boca. Então, é aquela frase, a sua boca fala da que o seu coração está cheio. O que você tem ouvido? O que você tem visto? Então, vigia. Isso aqui que eu tô falando agora foi da live de ontem. Vai lá e assiste que tá poderosa. Então, aos olhos do nosso coração, quando o coração tá alinhado com Deus, ele vai te trazer uma visão. E a visão tem relação com o seu futuro. Por isso que o futuro pertence a Deus. Pois ele tem planos para você. Planos para fazer você prosperar, planos para fazer você crescer. Então, os olhos do coração,
Aí você anota aí já, pega esse código e anota. Os olhos do coração, tracinho visão, tracinho barra decisão. Você vai ter uma visão e você vai ter que tomar uma decisão. Traço futuro. Isso está ligado com o seu futuro. Deus vai te dar uma visão e essa visão, de verdade, não é a visão dos seus olhos da terra, esses olhos lindos, maravilhosos que Deus te deu. Não. É os olhos aqui, ó, do córtex pré-frontal, é os olhos imaginários. Quando você, ó, respira e já se vê. Se Deus te deu uma visão de algo, creia. Ele já tá te chamando. Se queimar o seu coração, é com você, amiga. É com você, amigo. Ele tá te chamando. Não adianta olhar pro lado achando que não é com você, porque é com você. Se você sentiu no seu coração arder, se você sentiu algo queimar em você, é Deus te chamando. Ele não vai nunca te chamar para algo mal, nunca. Mas você vai precisar se conectar com a visão dele. Caso contrário, você vai viver de condição. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho condição. Eu não posso fazer live todo dia porque eu tenho que dormir. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu tenho. Então você vai viver de condição. Isso aqui que eu tô falando, eu sei que não é fácil, principalmente para nós mulheres, que muitas vezes precisamos depender. E você homem também, porque você também precisa depender. Todos nós precisamos depender. E essa palavra é tão pesada, né? Ainda mais nos tempos de hoje, depender. Eu não sei se o volume tá bom, mas tá baixo. Olha aí. Nós precisamos aprender a depender. E o mundo hoje está nos dizendo totalmente ao contrário, não é? Não dependa de ninguém. Não dependa. Só que as coisas de Deus é realmente tudo ao contrário. É assim mesmo, dependa de mim. Deixa que o extraordinário eu faço, mas venha. É isso mesmo. Deus te chama para depender dele. Mas como que você vai conseguir depender dele se você não consegue depender de nada mais? Você não consegue depender. Não é difícil depender? Teve uma pessoa que eu tava conversando há um tempo atrás e ela tava falando assim, eu não quero parar de trabalhar, eu sei que eu não quero parar, eu não quero deixar esse cliente. A pessoa queria deixar um cliente e essa pessoa não tava conseguindo deixar esse cliente porque esse cliente estava fazendo muito mal para essa pessoa, mas ela não estava conseguindo, porque se ela deixasse esse cliente, ela teria que depender de uma outra pessoa para poder alcançar aquilo que ela desejava. Só que ela não queria depender dessa outra pessoa. Então ela não estava deixando o cliente. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do bom para acessar o extraordinário. Muitas vezes nós vamos ter que deixar o bom para acessar o extraordinário. Aquilo que está muito bom para você, tá bom, tá tudo certo, tô vivendo, tá tranquilo. Mas para eu acessar algo mais, eu vou precisar acessar, eu vou precisar deixar o bom. Então, para os olhos humanos, o que Deus está te pedindo sempre vai ser loucura. Sempre vai ser, nossa, não tem condição de fazer isso, não tem lógica fazer isso. Por quê? Porque aos olhos humanos sempre vai ser impossível. Mas aos olhos do coração, que é aos olhos de Deus, você vai precisar da visão dele, você vai precisar da decisão e você vai saber que é algo para o seu futuro. E o futuro, como eu disse, pertence a Deus.
Você vai precisar apenas executar aquilo que Ele tem te chamado. Ele te dá uma palavra, uma visão. Ele vai entregar tudo para você ir. Você precisa, tudo que você precisa, mas você vai precisar sair. Ele vai entregar tudo que você precisa, mas você vai precisar sair. Você vai precisar ir para a ação. E a fé é a ação. Ele te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão. Confia. Confie e aumente a sua fé. Eu sei que parece difícil, mas quando você confia, você aumenta a sua fé. A sua fé também é a ação. Eu confio, Deus me chama para algo, eu confio, eu vou. Você vai se sentir inseguro, mas Ele quer que você aprenda a depender. E essa live é justamente para você saber por que você ainda não acessou o extraordinário de Deus. Porque ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Nós ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Às vezes a gente olha para nossa vida e pensa, não, eu tenho fé sim. Mas quando Deus te chama para algo que parece impossível, você não vai. Quando você tem que abrir mão de algo para depender de alguém, você não vai. Não é verdade? Você tem medo, você se sente insegura. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. É como se fosse uma construção, né? Uma obra, um prédio, né? Vamos supor que a história aqui, Deus está construindo um prédio gigante e Ele te chama. Ele te chama para você ser o pedreiro. Ele fala, filha, vem cá. Eu tô te chamando, Ele te liga no seu coração. Eu tô te chamando, eu tô fazendo uma obra aqui bem grande e tô precisando de gente para trabalhar. Você tá ok aí? Aí você fala, não, Deus, mas eu não sou pedreira. Eu não sou pedreiro. Não, mas fica tranquila. Pode vir que aqui eu vou dar o curso, eu vou dar o tijolo, eu vou dar o cimento. Ah, mas eu não sei. Não, fica tranquila, aqui eu vou te ensinar. Aqui você vai ter tudo. Eu só preciso de pessoas disponíveis para fazer. Você está disponível? Você está podendo? E aí, o que você vai responder? Não, Deus, mas isso aí é muito grande, essa obra. Essa obra é muito grande. Eu não vou. Deus está te chamando para ser só o pedreiro. A obra não é sua. A obra não é sua. E você tá aí resistindo para obedecer à vontade dele. Porque você tem medos, porque você tem anseios, porque você não consegue depender, não é? É difícil depender. É muito difícil depender. O quê? Eu vou ficar dependendo de marido, dependendo de trabalho, Não, dependendo de nem sei o que vai acontecer, nem sei o que vai ser lá na frente. E o medo? Você é só o pedreiro, lembra dessa história? Deus é o dono da obra. Ele é que está construindo os prédios. Ele está te chamando aqui, Deus, ele tá fazendo a ligação no seu coração. Vem cá, filha. Eu preciso de gente aqui. Preciso de gente aqui para trabalhar na minha obra. E aí você fica com condição. Você fica assim, não, Deus, mas eu não sei fazer isso aí. Eu não sei falar direito. Não, filha, vem aqui, vamos fazer uma live. Ai, mas eu tenho muito medo, eu não sei. Ai, mas eu não consigo. Filha, vamos fazer tal coisa, eu tô te chamando aqui, eu tô precisando de gente disponível. Você tá disponível para Deus? A sua fé faz você ir
se lançar naquilo que os seus olhos não conseguem ver, isso é ter fé. E se fosse fácil, gente, todo mundo faria. Mas é realmente porque nós ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Por isso que a gente não está acessando o extraordinário. Por isso que a gente não está fazendo mais do que o que a gente pode fazer. Porque a gente ainda está vivendo de condição. Antes eu pensava que viver de condição era só a questão do financeiro, do dinheiro. E não é. Não é. Eu acho que só agora Deus me deu essa clareza. Exatamente do que é viver de condição. É você não fazer algo porque você não tem condição. Você não tem condição de falar não para alguém. Você não tem condição de decidir fazer live todo dia, porque e se você se atrasar? E se algo não der certo? E se algo acontecer? Não tem condição não. Eu trabalho muito. Eu tenho muitas obrigações. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, você está vivendo de condição. Você está vivendo de passado. Porque você vai olhar para o seu passado e vai ver as dores que você teve, as coisas que te fizeram errar. E aí você vai olhar e vai falar, não tem condição de errar isso aí de novo. Eu não dou conta. Eu não dou conta de viver isso aí que o Senhor está me pedindo. Não obedecemos a Deus porque não temos intimidade com Ele. Não nos relacionamos com Ele. Tá faltando você colocar Deus como prioridade na sua vida. É isso que tá faltando. Você tá com outras prioridades. Quando Deus for a sua prioridade, aí você vai ver as coisas acontecer e a sua fé aumentando cada vez mais. Se você tem intimidade, você ouve a voz dele. Se você ouve a voz dele, você obedece. Se você obedece, você confia. E se você confia, você tem fé. Não importa o que ele está te pedindo. A fé é a ação. Fé, você ter uma palavra, ter uma fé e continuar no mesmo lugar, não é fé. Porque confiar naquilo que os seus olhos não estão vendo. Você acha que Deus te chamou, tá te chamando, você que se diz que é cristão, que crê em Deus, e você tá todo dia fazendo a mesma coisa. Você tá todo dia vivendo a vida do mesmo jeito, fazendo aquilo que você sempre fez. Você acha que a sua vida vai mudar? Você acha que Deus vai te arrancar daí? Ele não vai fazer isso. Ele já fez, ele já decidiu, ele já te chamou. É você que não está aceitando. É você que não está aceitando o chamado dele. Ele te ligou, ele te chamou. Se o seu coração queimou, só com essas palavras que eu estou falando aqui, é porque ele te chama. Só que o fato de você não falar assim, não se expor e não ir fazer, significa que você está falando não para ele. Você está falando, não, Deus, isso aí para mim é muito. E eu sei que é difícil, eu também vivi isso. Por isso que também é difícil para mim abrir essas lives aqui no meu Instagram, falar sobre isso. Mas deixa eu te falar, é difícil, mas não é impossível. Porque se você não estiver sozinho, você vai. O inimigo vai tentar te parar, invadindo a sua mente, te mostrando que você é insignificante, que você é pouco demais, você não tem capacidade, e você começa a acreditar. Isso que é o pior, você começa a acreditar que tanta gente no mundo, por que Deus vai olhar para mim? Tanta gente boa por aí,
Nossa, a Fabiane fala tão bem nas lives, a fulana fala tão bem, quem que vai me ouvir? Não é verdade? Quem que vai me ouvir? Aí você abre uma live e não tem ninguém na live. Aí você fica assim, a sua cabeça, nossa, não tem ninguém, eu tô falando pra ninguém. Ele começa a te distrair, o inimigo, ele vai começar a te distrair. Aí, para você parar de ter essa visão, ele vai te distrair com outras coisas para tirar a visão que Deus deu para você. Então vamos supor que Deus te deu uma visão, te deu algo, te deu um direcionamento. E aí você pega e fala, não, eu não sou capaz. Realmente eu sou insignificante. Que lindo, Elis, você também é bênção. E aí ele começa a te distrair. Muitas vezes essa distração vem através de uma pessoa que vai te criticar, que vai te desanimar. As suas feridas emocionais do passado, as suas dores, vai dizer para você, olha aí, realmente você não é capaz. Sabe, o que você tá falando? O que você tá aí falando bobeira? Quem que vai te ouvir? Tá vendo? Ninguém assiste. Tá vendo? Ninguém ouve você. Você tá aí orando pelo seu marido, orando pelos seus filhos, ninguém tá vendo. Na live de ontem eu falei isso. Se você não assistiu, assiste lá a live de ontem sobre o mundo espiritual. Tem gente vendo. Tem gente vendo. Deus conhece o seu coração. Se Deus te deu a visão, deixa eu abaixar aqui. Se Deus te deu a visão, fica tranquilo. Fica tranquila que Ele vai dar a provisão para você. É por isso que tem coisas que você não pode contar para todo mundo. Nem todos estão preparados para viver a visão que Deus te entregou. Você está entendendo? Tem coisas que você não vai ter que falar. Você não pode falar para todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus deu a visão, foi para você, não foi para sua amiga. Não foi para sua mãe, não foi para seu pai, não foi para seu irmão, não foi para o seu amiguinho. Deus deu a visão para você. Então por que você está aí falando? Essa pessoa não vai conseguir enxergar igual você. Só seja obediente. Tenha fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Exatamente. Deus deu uma palavra para ele, uma visão. Então, e essa visão que Deus deu para ele, essa palavra, parecia impossível aos olhos humanos. Que ele seria pai de nações. Mas como ele já era velho, já era muito idoso, já tinha mais de 90 anos, isso era impossível aos olhos humanos. E a esposa dele também, Sara. Mas Deus vai tratando ele, vai cuidando, vai zelando de todo o caminho dele. Primeiro Deus pede para ele sair da parentela, sair da cidade dele e de toda a sua parentela. Está escrito exatamente assim, está lá em Gênesis, lê lá a história de Abraão. Deus pede para ele sair. Uma pessoa uma vez fez bem assim, que Deus ligou para Abraão e falou, Abraão, é o seguinte, sai daí da sua terra, deixa seus parentes, deixa todo mundo e sai daí com a sua família e só sai. Aí Abraão fala, então tá bom, Deus, eu vou sair. Aí ele sai. Só que a hora que ele sai, Abraão pergunta, Deus, mas é pra onde que é pra ir? Aí Deus fica quieto. Imagina a cabeça dele. Ai Deus, o que aconteceu? Você sumiu? Você mandou eu sair e agora eu saí? E aí você fica quieto? Pra onde que é pra eu ir? O impossível, gente, é com Deus. Você só vai fazer a sua parte. E é aqui
Nisso que eu quero te contar, que a nossa fé vai aumentar quando nós fazemos a nossa parte. O seu papel é amadurecer, é adquirir conhecimento, crescer enquanto homem, enquanto mulher e se desenvolver novas habilidades, esticar, aumentar o seu músculo emocional, compreender aquilo que é seu, aquilo que é do outro, aquilo que é de Deus. O seu papel é fazer isso. O de Deus é fazer o extraordinário. É fazer aquilo que aos olhos humanos realmente não dá para fazer. Mas quem vai fazer não é você. Você vai ser o pedreiro da obra, o piano. Você só vai obedecer. Deus te chama para reinar. Ele está chamando todos nós, todos aqueles que creem, aqueles que são filhos, aqueles que entregaram o seu coração, aqueles que dizem: Deus, eis-me aqui. Sabe, toma cuidado com aquilo que você fala, porque Ele está te chamando. Se você falou, eu batizei, eu sou batizada, eu frequento a igreja, eu sou cristã, ok, beleza, ótimo, maravilhoso. Você está salva, não é? Mas Deus está te chamando para algo mais. Ele está te chamando para reinar aqui na terra. Opa, reinar? Governar? Governar sobre as suas emoções. Governar sobre a sua vontade própria. Governar sobre o seu próprio corpo. Quem me segue aqui sabe que eu estou fazendo um desafio nesse ano, eu e o meu marido. 365 dias sem comer trigo e sem comer açúcar. Açúcar industrializado, bolo, doce. A gente vai comer açúcar das frutas só. Tudo aquilo que é da natureza a gente pode, que tem doce. E eu não tenho nenhum problema, gente, nem com açúcar nem com trigo. Só o problema é de se autogovernar. E é por isso que eu tô fazendo esse desafio, porque eu quero provar para Deus e para mim mesma que eu consigo me governar, porque só vai ser quem já é. Eu falei isso na primeira live, só vai ser quem já é. Eu só vou governar, eu só vou reinar com Deus se eu já fizer isso aqui, se eu me autogovernar, se eu executar aquilo que é a vontade de Deus na minha vida e não as minhas próprias vontades, não os meus próprios desejos, a vontade da minha carne. Eu não tenho problema nenhum com trigo, eu posso comer o tanto que eu quiser, graças ao nosso bom Deus. Mas eu decidi fazer isso, nem eu nem meu marido. Mas eu decidi por decisão. Isso é viver por decisão. Eu decido fazer, eu posso, mas eu decido que eu não quero. Eu decido que eu não vou fazer. Será que você dá conta? Eu preciso disso. Será que você dá conta de se superar? Na live de ontem eu falei muito sobre isso. Se você não assistiu, mais uma vez vai lá e assiste, porque tem códigos poderosos lá que eu não vou falar hoje. Deus te chama para reinar todo dia. Que linda. Ai, que linda, Elis. Muito bem, Lu. Ó, Deus te chama para reinar todos os dias. Ele te chama para ser rainha. E a rainha tem o seu povo, toda rainha tem o seu povo, mas o seu povo ainda não chegou, porque ainda não nos posicionamos como tal. Nós não nos posicionamos como rainha. Ainda não age como... Uma rainha não age com medo, não age com insegurança. Ela muda até a sua vestimenta, até o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Chegou a hora de você obedecer, de você se posicionar como uma rainha. Se algo queimou no seu coração de você tomar uma decisão
e de se posicionar perante a vida. Não é só eu vou abrir uma live, eu vou fazer. Não é só isso. Se você quiser, se tiver queimando no seu coração, faça. Mas é se posicionar na vida. Se ele te deu a palavra dele, fica tranquila, que você só vai precisar fazer a sua parte. Mas parece que Deus às vezes sai de cena, né? Que nem como aconteceu com Abraão. Deus fala: Abraão, sai daí da sua terra. Aí você sai, ele saiu. E depois Deus fica mudo. Sabe por quê? Sabe por que ele fica mudo? Deus não te abandonou. Às vezes você acha que agora ele mandou fazer e aí agora? Ele sumiu, não tá mais falando comigo. Ele não te abandonou. Sabe por quê? Porque na hora da prova o professor fica quieto, fica em silêncio. Porque quando ele te chama, ele tá falando com você: filha, faz isso e aquilo. Ele te deu a instrução, ele te deu a palavra, ele te deu a visão. E aí, quando você obedecer, aí é a hora da prova. Aí ele vai se quietar, ele vai ficar em silêncio. Ele vai ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque ele te dando só a palavra dele não vai resolver. Você vai ter que amadurecer. Você vai ter que passar pelo seu deserto. E quem ouviu as outras lives, eu falei que deserto não é sofrimento, mas é passar por aquilo que você precisa passar. Se desenvolver, você vai ter que adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, se posicionar, se movimentar. Não adianta você ficar só parada e falar: não, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma visão. Tá, e você tá fazendo o quê? A visão ele já deu, ele vai fazer. Mas e a sua parte? Você vai precisar fazer a sua parte. Você tem que saber, mas você tem que saber que para onde Deus está te chamando, para onde Ele quer te levar, muita coisa vai ter que ficar para trás. Não dá para você carregar tudo. Vai ter que ficar gente para trás, ambientes que você frequenta, coisas que você está muito apegada, abrir mão de comportamentos. Uma rainha ou um rei se alimenta bem, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espiritual, mas você vai ter que pagar o preço. Tudo isso tem um preço, porque o mundo te chama para fazer outra coisa hoje, para ficar dentro do eu. Ah, eu mereço, eu posso, eu vou, eu consegui isso porque eu estudei, eu consegui isso porque eu sou boa e maravilhosa. Nós vamos ter que abrir mão de alguns prazeres para buscar aquilo que realmente faz sentido. Como você quer buscar o milagre de Deus se você não se dedica nele? Sem obedecer, sem renúncia, sem assumir a responsabilidade da sua vida. Ah, mas eu não preciso mudar, o outro é que precisa mudar. O problema é meu marido, o problema é meu filho que é muito sapeca, o problema é meu chefe. O problema é isso. As outras pessoas. Já viu aquela frase que o povo fala hoje? Ah, eu faço terapia para aprender a lidar com quem deveria fazer terapia e não faz. Então a culpa é do outro, não é sua. Não é você que tem que mudar, não é você que tem que diminuir o seu ego, que tem que aprender a depender. Não é você que tem que olhar para você. Deus te chama para uma missão, para algo maior. Mas como você vai acessar uma visão se você não governa a sua própria boca? Como que você vai acessar as promessas de Deus se você não se autogoverna? Se Deus te chamou para uma obra, é porque Ele conhece o seu coração. Então agora é hora de você fazer a sua parte.
Mude hábitos. Mude hábitos ruins. Vigie o tempo todo. Agora é fácil a gente falar, né? Ah, Deus me deu uma visão. Mas e a sua parte? A sua parte você está fazendo? Começa a fazer o básico. Acorda cedo, se exercita, se alimenta saudável, cuida do seu corpo, da sua mente, da sua saúde emocional, busque o espiritual, vai buscar Deus todos os dias. Leia a palavra, leia mesmo com propósito com Deus, todos os dias. Diga para Ele que você quer acessar as suas promessas, as promessas que Ele tem para você. Você sabe quais são as promessas? Por muito tempo nem isso eu sabia. Eu via todo mundo falando disso, sobre promessas. Deus tem promessas para sua vida. Eu pensava, mas que eu nunca vi, na Bíblia não tá lá, Fabiane, eu prometo isso e aquilo. Eu pensava assim, mas como é que eu ia acessar? Se eu realmente nem buscava compreender o que era isso. Então faz o básico, vai buscar compreender, isso aí é básico. Faz o arroz com feijão. Mas no fundo, você sabe que você está procrastinando, que você não está fazendo o básico. Você não consegue controlar a sua boca, não consegue confiar em Deus porque nós sabemos que nós estamos devendo. Nós sabemos que a gente não está fazendo tudo o que Ele pede. É difícil, não é? Eu sei, gente, que é difícil. É porque a gente está na força do nosso braço. Quando a gente estiver realmente na força do Senhor, na força de Cristo, ontem eu falei, se tirar Deus da gente, se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra nada. Só sobra medo, só sobra arrogância, só sobra fragilidade, não sobra nada. Então, não tira Deus da sua vida, não tira Ele, ao contrário, você só vai dar conta se você estiver na força dele. E se alegre com isso, sabe? Ah, não, mas o meu deserto é muito pesado. A minha cruz é muito pesada. Alegre-se. Você não está carregando ela sozinha. Alegre-se. Para de ficar com essa cara emburrada. Ai, tá muito difícil. Meu marido, a minha família, meus filhos vivem brigando. Dinheiro não tem, eu não posso comprar o que eu quero. Mas eu tô segurando a minha cruz, né? Essa é a minha cruz. Eu vejo tanta gente fazendo isso. Até eu mesmo de vez em quando faço isso. Aí o Espírito Santo me fala, opa, alegre-se. Você tem uma família. Você tem eu com você. Você não tá sozinha. Alegre-se. Mas se você entregar 100% da sua vida para Ele, obedecer, perdoar, limpar o seu coração, guardar o seu coração, eu sei que mesmo as coisas dando errado, tudo coopera para o bem. Sabe por que dá errado? Porque não era dessa forma que Deus queria que fosse para você. Então as coisas vão dar errado. É só você lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado e seu propósito. Então, se algo está dando errado, é porque não era nesse caminho, não era nessa rota. Você vai ter que desviar a rota, você vai precisar ver algo mais que você não está vendo. Dentro de você, não é dentro do outro. O outro faz a parte dele e você está fazendo a sua. Ah, mas você não conhece a minha mãe, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho. Realmente, eu não conheço. E eu sei que cada um tem uma cruz muito pesada e que a gente só dá conta de carregar a nossa mesma. A do outro sempre é mais pesada. Você dá conta. É só você parar de ser menina. É só você aprender a confiar
aumentar a sua fé. A fé é movimento, a fé é ação. Aí você vai confiar nele. Você não vai saber como vai acontecer, nem de que maneira que Deus vai fazer, mas ele vai fazer e você vai ter uma certeza disso. Então, pela fé você vai se mover, pela fé você vai fazer, mesmo sendo impossível aos olhos dos homens. Mesmo sendo impossível aos seus próprios olhos, você não vai acreditar. Realmente você não vai acreditar. Então vamos começar a viver pela fé. Deus nos salva mediante a nossa fé. E cultivar a fé, para cultivar a fé, eu preciso de práticas espirituais com Ele, de intimidade, de buscar. E lembre-se mais uma vez que você não consegue sozinha, somente com Ele. Fica tranquila, sozinha você não vai dar conta mesmo. Tem certeza, ninguém deu conta até hoje. As pessoas só conseguem fazer, só conseguem superar, só conseguem resistir às suas dores. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Cada decisão que eu tomo, cada coisa que eu decido fazer na minha vida, sempre vem carregado com dor. Com dor porque, a dor de ser rejeitada, a dor de talvez ser abandonada, a dor de talvez sentir medo, de talvez perder coisas. E essa dor dói, viu? Fisicamente, dói muito. Dói a barriga, dói a cabeça, dói o corpo. E é assim que a gente gera um testemunho. Vivendo as nossas dores, superando elas. Quero pão de queijo. Eu vou finalizar essa live agora, orando pela sua vida, pedindo a Deus por ela, profetizando sobre a sua vida. Você que ficou, vi que teve lindonas que ficaram aqui, eu vou orar por você e por todos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que vai ficar salvo lá no meu YouTube, tá bom? Então, eu vou fechar os meus olhos, respirar profundamente e com os meus olhos espirituais, eu já estou vendo que você que viu essa live, que viu esse vídeo, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Algo está sendo plantado no seu coração. Uma sementinha começa a brotar e o seu coração começa a arder. Você não pode mais ficar do mesmo jeito. Você não tem como mais viver essa vida do jeito que está. A sua fé vai aumentar, a sua ação vai aumentar. Coisas vão acontecer, pessoas vão entrar na sua vida. Palavras vão ser ditas sobre a sua vida, sobre a sua história. Você vai dar conta de viver pela fé. Você vai dar conta, não sozinha, mas em Cristo, de viver as promessas de Deus. Você vai compreender que é desafiador, mas você vai buscar se autogovernar. Você vai buscar compreender o que é seu e o que é do outro. E você vai agradecer, mesmo quando vier a dor na barriga, dor na cabeça, dor no corpo. Você vai agradecer e continuar. Deus, eu profetizo sobre a vida das pessoas que estão ouvindo essa palavra. O Senhor já transformou o meu coração a ponto de eu vir aqui, abrir live para falar sobre isso. E eu estou sendo cada vez mais transformada pelo Senhor. E eu estou aqui gerando um testemunho, abrindo a minha boca e passando adiante, Pai. Aquilo que para mim era impossível. No coração dessas pessoas vai começar a brotar o desejo de viver o impossível. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente.
Muito obrigada e até amanhã.